A caça às bruxas aos ex-presidentes já está aberta. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes pode colocar ex-presidente por 33 anos atrás das grades. Será? Eu vou explicar para você um pouco mais sobre isso e muitas outras pautas que farão parte desse nosso editorial de hoje. Então, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com você. Faz tempo que eu não faço isso, né? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político e tenho muito prazer em estar com você aqui em mais um editorial. Bora começar? Vem comigo. É o seguinte, essa matéria é do O Antagonista. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes já é o segundo voto nesse sentido. Vota para condenar Fernando Collor de Mello a 33 anos de prisão. Pois é, desde a época que o ex-presidente passou pela presidência e foi acusado de várias coisas, agora resolveram tomar frente e colocar esse processo em andamento. Ministros votaram em uma ação penal que analisa denúncia de corrupção, lavagem de dinheiro envolvendo o ex-presidente e ex-senador, que é o Fernando Collor. Alexandre de Moraes acompanhou integralmente o voto do ministro Edson Fachin, que também já tinha votado no sentido, para condenar o ex-presidente Fernando Collor a 33 anos e 10 meses de prisão, pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato. A ação penal é analisada no plenário do Supremo Tribunal Federal. O que me chama a atenção aqui é que esta ação, cujo Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, votou favoravelmente, vem da Lava Jato. Para Moraes, está mais do que comprovada a estrutura de grupo doloso em que seus integrantes pretendiam uma prática de crime de corrupção passiva. Antes do fim do voto de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso indicou que deve acompanhar também Fachin na sua decisão, ou seja, Fernando Collor de Mello, a chance dele ser preso e estar atrás das grades é grande. Você defende o Fernando Collor, Sandro? Acha que ele é inocente? De forma alguma. Pelo contrário, eu acho sim que há corrupção, eu acho sim que dessa vez a decisão do Alexandre de Moraes foi uma decisão jurídica, como deveria ser. Só que a grande questão é, sempre há uma argumentação política por trás disso. Estaria o ministro Alexandre de Moraes votando e colocando isso em prática e o STF retomando essa decisão agora só porque Collor apoiou o Bolsonaro? Ou seja, o crime estava lá, deixa em stand-by. Mas agora, depois de eleito, depois de ter cumprido um mandato de senador, vamos renovar isso aí? Afinal, ele estava do lado do Bolsonaro, não é? O que você acha sobre isso? Bora falar de outra questão muito grave agora, censura no Brasil. Essa matéria é do Conexão Política. A censura já atinge artistas, jornais, políticos, humoristas, juristas e até líderes religiosos. Sim, nós vivemos num país cuja censura, à revelia da lei, é aplicada. Em um alarmante desenvolvimento, o Brasil tem sido palco de censura em múltiplas frentes, com a escalada autoritária afetando artistas, cidadãos comuns, parlamentares, lideranças políticas, movimentos civis, representantes do judiciário, humoristas e até mesmo líderes religiosos. O silenciamento tem tomado proporções gigantescas, incluindo diversos casos de censura prévia, indo contra o que é explicitamente proibido pela Constituição. Recentemente, o cantor latino, isso no final do ano passado, foi vítima de censura em sua arte, o que acendeu um alerta sobre a liberdade artística no país. Além disso, cidadãos comuns, especialmente aqueles que se expressam na internet, têm enfrentado restrições e bloqueios em suas vozes, limitando o seu direito à liberdade de expressão. Ontem, o ministro da Justiça Flávio Dino, em uma reunião, ameaçou integrantes da diretoria do Twitter e falou que acabou aquele estágio de liberdade de expressão que existia no Brasil como era antes.
E isso aí acendeu um alerta, foi objeto de matéria do Poder 360, entre outros. O caso do Latino também é emblemático, pois Latino era um apoiador, ou é um apoiador, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E Latino fez postagens criticando Lula e dizendo coisas sobre Lula, como por exemplo a questão do banheiro unissex, o que foi configurado como uma fake news pela justiça. Será? Ontem mesmo, uma decisão aqui em São Paulo decidiu que é possível que escolas implementem banheiros unissex. Era fake news ou não? A grande questão que eu te pergunto é: Latino teve as suas redes sociais bloqueadas. Até onde vai a pessoa do Latino, cidadão brasileiro, cuja liberdade de expressão contra um presidenciável, em tese, deveria estar aberta pela Constituição, e até onde vai a responsabilidade do cantor como artista? Uma vez que se eu bloqueio as redes sociais do artista, ele não pode disseminar suas músicas, suas falas, sua arte. Essa é a cultura que o Brasil defende? É aquela cultura que libera 10 bilhões de reais através da Rouanet? Será? Pois é, tudo isso mostra que o Brasil é realmente um país das bananas e nada mais do que isso. Quer um outro exemplo? Vem cá. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência no arcabouço fiscal, ou calabouço fiscal. Eu já falei sobre essa matéria, só que a Folha de São Paulo trouxe um detalhe aqui. Para essa urgência ter sido aprovada, para o Lula ter essa carta branca para gastar à vontade, rolou 1 bilhão. Não estou falando com M de Maria, eu estou falando com B de babaquice. É isso, é a palavra perfeita para expressar isso aqui. Eu estou falando de 1 bilhão de reais que você e eu vamos ter que arcar para o Lula conseguir implementar o seu plano aí de gastar o que puder com o nosso dinheiro. Eu acabei de falar para vocês sobre a questão do Fernando Collor, não falei? Vamos falar sobre justiça ou judiciário? Porque hoje as duas palavras não se alinham mais. Justiça é uma coisa, judiciário é outra. As duas não têm nada a ver. Ninguém acredita mais que haja simetria entre essas duas palavras. Justiça e judiciário. Afinal, a justiça seria o bem comum. Platão mesmo já falava sobre isso. A justiça é o bem comum onde a sociedade sente, pelo menos em sua maior parte, que aquilo era o resultado cabível a ser implementado. Isso é justiça. E o judiciário? O judiciário é um poder que faz o que quer no Brasil e ninguém tem poder para falar nada. Tanto é que o judiciário, que é o STJ, anulou uma condenação que poderia tornar o Arthur Lira inelegível. É a trocas de favores em trocas de benefícios. Se ontem Lula liberou 1 bilhão para os parlamentares para liberar o seu calabouço fiscal, também, para Lira, esse é um bom afago. Afinal, o Tribunal de Justiça de Alagoas já tinha decidido pela condenação de Arthur Lira por corrupção. Enfim, o STJ limpa a barra em troca de afagos ao lulopetismo. É assim que funciona o jogo político no Brasil. Vamos lá. CPI da MST, ou seja, um movimento que causa terror no campo. Um movimento que a grande maioria dos brasileiros abomina. Vai ter a CPI. E a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, foi escalada para participar da CPI da MST. Ela que é eleita sempre pela turma do MST, ela é ligada ao MST. E muito tem-se a descobrir. Essa matéria foi da Jovem Pan e diz que a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, foi indicada pelo líder do partido na Câmara, o Zeca Disseu, para compor a comissão parlamentar de inquérito instalada para investigar o movimento dos trabalhadores sem terra. Ok? Eu digo para vocês e repito, tem muito ainda, muito, a se descobrir sobre esse movimento que sempre atuou na calada da noite. Durante a gestão Bolsonaro, sumiram. Não tiveram coragem,
não tiveram peito de fazer seus atos de invasão. Já sobre a gestão petista, tem todos os afagos. Vamos lá falar de mais um escândalo aqui que a revista Oeste traz. Foi reverberado pelo deputado federal Mário Frias. O governo Lula pagou feira do MST, que fez teatro para prender bolsonaristas. Pois é, teve uma feira do MST e nessa feira eles fizeram um teatro fingindo que estava prendendo os bolsonaristas, os opositores do governo. Mas assim, a brincadeira foi barata, você pagou barato por tudo isso. R$1.270.000 é o valor desembolsado nessa brincadeira. Vamos lá, pessoal, por fim, mas não menos importante, eu preciso falar com vocês de uma pauta muito, muito, muito importante. Vamos falar de Movimento Brasil Livre, MBL, em um editorial do estado de Minas. O MBL após cassação de Deltan Dallagnol. Estamos ferrados. Fecha aspas. O movimento de direita, que é o Movimento Brasil Livre, comentou a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, que é do Podemos do Paraná, e disse que o país está ferrado. O movimento de direita destacou que 3 dos 7 ministros que votaram a favor da cassação de Dallagnol foram nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro, citados pelo movimento, são Nunes Marques, Sérgio Banhos e Carlos Horbach. Pois é. O que eu percebi hoje no Twitter? Tem um outro influenciador, não sei se você conhece, é um cabeludo, chama-se Nando Moura. Tem também o MBL, que tem um deputado federal, que é o Kim Kataguiri, e tem alguns deputados estaduais, como por exemplo o Guto Zacarias. E esse movimento, ele é um movimento ainda não posicionado, ou seja, eles surfam em cima daqueles que eles acham que podem emplacar uma possível candidatura à presidência ali. Então, surfaram na onda Bolsonaro, foram eleitos em 2018 na onda Bolsonaro. Em 2022, mesmo contrários a Bolsonaro e contrários a Lula, eles conseguiram eleições, conseguiram cargos, tanto que Kim Kataguiri se reelegeu, mas criticando muito Bolsonaro. Enfim, o que eu tenho para dizer? Eles vieram por uma linha arriscada. Quiseram atacar Bolsonaro. Foram os isentões da história. O Nicolas Ferreira, deputado, ele fez uma postagem falando que, olha só, seus isentões, inclusive falando isso aos membros do MBL, ao próprio Nando Moura, e o MBL teceu críticas. Falou, olha só, você está reclamando que a gente é os isentões, mas os ministros indicados pelo Bolsonaro votaram contra o Dallagnol. Pois é. O que o MBL esconde ou não entendeu é que essa cassação do Dallagnol não se deu pelo TSE por si só. Existe um mentor, existe alguém que quer essa vingança, e não é o TSE. Essa vingança vem de Lula. Esse mesmo Lula que está aí hoje promovendo a censura, mudando a lei do arcabouço fiscal, acabando com o país, e isso vocês têm responsabilidade, sim. Bolsonaro não podia ser o maior dos sonhos para vocês, mas uma coisa eu garanto. Durante a gestão Bolsonaro, você via censura humoristas? Você via cassação de deputados, seja de direita ou de esquerda, que Bolsonaro não concordava? Você via críticas de Bolsonaro à liberdade de expressão? Ou Bolsonaro processou alguém, ameaçou prender alguém? Você viu o ministro de Justiça do Bolsonaro querendo calar as Big Techs e colocar o PL da censura? Vocês podem odiar o Bolsonaro o quanto vocês quiserem, mas que vocês erraram feio, feio. Porque uma coisa é certa, o Brasil retrocedeu e os isentões têm responsabilidade nesse retrocesso, sim. Quer vocês gostem ou não. Quer vocês gostem ou não. É simples assim. Agora, é hora de vocês pararem com essas críticas bobas ao ex-presidente Bolsonaro, que nem tá aí mais, e entenderem que agora tem que estar todo mundo unido,
Senão, meu amigo, a jeripoca vai piar e a direita acabou. Acabou por completo. E o MBL é o próximo da fila, tá? Não pensem que o petismo esqueceu vocês ou que ele ama vocês, tá? Lembra do que aconteceu com Mamãe Falei, o Arthur Duval, tá? É isso. Tá chegando em vocês também, tá? Então, ser isentão não foi um bom negócio. Vocês sabem disso, tá certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente trouxe para vocês. E a gente vai trazer mais conteúdo daqui a pouquinho. Não percam. São 5 conteúdos por dia. É um às 9 horas da manhã, um ao meio-dia, um às 4 horas, um às 7 e um às 9 horas da noite. Cada um tem a hashtag número 1, 2, 3, 4 e 5 para que você possa acompanhar todos os editoriais aí durante o dia, tá certo? Em vez de fazer uma live grande, extensa, a gente separa isso em conteúdos para você, em pílulas, para que você possa sempre ficar bem informado, tá ok? Espero que tenha gostado, muito obrigado. Vamos lutar pela democracia, sem extremismo, mas vamos enfrentar a extrema esquerda e aí trazer nomes que realmente possam fazer a diferença. Tarcísio de Freitas é minha aposta, vocês sabem disso. É um nome moderado, é um nome inteligente e a gente vai precisar dele. Vocês sabem disso, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.